Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu estou aqui para apresentar nosso projeto de PIBIC, intitulado de Mamíferos em Agroecossistema de Arroz e Pecuária no Ecótono Pantanal Cerrado, em Miranda, Mato Grosso do Sul, Biodiversidade e Sustentabilidade do Ecoturismo, e plano de trabalho intitulado de Padrão de Atividade de Mamíferos de Médio e Grande Porte em áreas de lavoura e pecuária e áreas nativas adjacentes na Fazenda São Francisco, Miranda, Mato Grosso do Sul. O nosso trabalho ele se enquadra no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15, Vida Terrestre. Bom, o padrão de atividade de uma espécie é um aspecto bastante importante de sua ecologia e que possui um determinismo genético, que são os processos endógenos, e um determinismo ambiental, que é a interação ecológica, né, e que são os processos exógenos. Sendo assim, as espécies elas possuem uma adaptação comportamental, podendo se especializar em um período específico. Dessa forma, as espécies elas podem ser classificadas como sendo diurnas, noturnas, catemerais ou até mesmo espécies com tendência diurna, tendência noturna e espécies crepusculares. Espécies diurnas, a porcentagem de registros de ocorrência da espécie tem que ser inferior a 10% durante o período noturno. Para as espécies serem classificadas como noturna, essa porcentagem de registros precisa ser superior a 90%. Espécies catemerais vão ter a atividade regularmente distribuída entre esses dois períodos. Já a espécie com tendências diurnas, a porcentagem de ocorrência de registros vai ter que ser entre 10% e 30% durante o período noturno. Espécies com tendência noturna, porcentagem de registros entre 70% e 90%. E espécies crepusculares vão ter ali 50% dos registros de ocorrência no período crepuscular. Dessa forma, o objetivo do nosso estudo é analisar o padrão de atividade de mamíferos de médio e grande porte nos diferentes ambientes do agroecossistema da Fazenda São Francisco, que são divididos em lavoura, pecuária e áreas nativas adjacentes, para poder saber, né, se esse padrão de atividade ele difere dos observados na literatura e também saber se a antropização afeta de alguma forma o padrão de atividade desses animais. Bom, a nossa área de estudo, como já foi citado, é a Fazenda São Francisco, né, cuja área total atualmente é de 8.970 hectares, e fica situada na sub-região do Pantanal de Miranda, no Mato Grosso do Sul. O clima predominante da região é do tipo tropical de monções, com inverno seco e com variações de temperatura que vão aí dos 9 graus Celsius no inverno a 43 graus Celsius no verão. A precipitação média é de aproximadamente 1.375 milímetros por ano, com 70% aí dos volumes das chuvas concentrados entre os meses de outubro a março. Para a amostragem, né, de médios e grandes mamíferos, foram utilizadas armadilhas fotográficas, que foram posicionadas de forma que houvesse um conjunto de câmeras em cada habitat. As câmeras elas foram fixadas em árvores, cercas ou até estacas, né, fincadas no solo, sempre considerando aí a altura de 30 a 50 centímetros do solo. Os dados eles foram coletados em duas campanhas, né, em anos consecutivos. O primeiro período foi entre novembro e dezembro de 2018 e o segundo período foi entre julho e dezembro de 2019. Os dados eles foram coletados dentro do quadro do doutorado do Henrique e do mestrado da Andressa. Os animais registrados eles foram identificados através de suas características morfológicas e a partir desses registros foram monitorados os padrões de atividade. As análises elas foram realizadas no software R, utilizando o pacote Activity, e para as análises dos padrões de atividade e cálculo dos índices de sobreposição, foi utilizada a densidade de Kern. Bom, com um total de 9 ordens e 25 espécies de mamíferos identificados, nós obtivemos 3.399 registros, né, onde parte dos registros foram identificados por mim e outra parte identificados por Andressa e Gabriela. Aqui, as 5 espécies com maiores números de registros são, em primeiro lugar, a jaguatirica, com 592 registros. Segundo, o cervo do Pantanal, seguido de capivara, onça pintada e, em quinto lugar, a raposa, né, com 375 registros. Bom, dessas 25 espécies identificadas, 10 delas, né, foram classificadas como sendo espécies noturnas, a exemplo da capivara, lobo-guará e anta. 8 espécies foram classificadas como sendo diurnas, como o exemplo da cutia. Apenas uma espécie foi classificada como catemeral, que foi o cervo do Pantanal. 2 espécies classificadas com tendência diurna, exemplo da capivara, e 4 espécies com tendência noturna, né, como a onça pintada e o tamanduá-bandeira.
Bom, já para a diferença do período de atividade entre os habitats, dessas 25 espécies identificadas, né, apenas 13 foram incluídas nas análises, isso porque as outras 12 espécies elas não possuíram um número suficiente de registros, né, por isso elas não foram incluídas. E aqui, tomando a bandeira, a gente percebe que possui uma atividade noturna maior no pasto, né, enquanto que a capivara ela manteve o seu padrão constante, né, o seu padrão catemeral constante em todos os hábitats estudados, porém aqui no pasto a sua atividade diurna foi um pouco maior. Já para as análises de sobreposição, algumas espécies elas não tiveram um registro de ocorrência no hábitat arrozal, né, então por isso não foi possível calcular. Aqui quando a gente compara o arrozal com a floresta, né, com a área nativa, a gente percebe que o cervo do Pantanal é a espécie que tem o menor índice de sobreposição entre esses dois hábitats. Quando a gente compara arroz e o pasto, o tamanduá-bandeira é a espécie que fica com menor índice de sobreposição, e também o tamanduá-bandeira fica com menor índice de sobreposição aqui no arroz e outras lavouras. Aqui, para ilustrar melhor, né, nós temos o gráfico das duas espécies com menores índices de sobreposição. Aqui a gente vê que o índice de sobreposição, né, na verdade, o padrão de atividade, né, do cervo do Pantanal na floresta é muito baixo. E aqui o tamanduá-bandeira com maior atividade noturna aqui no pasto. Então, com isso, né, nós concluímos que, no geral, o padrão de atividade encontrado na Fazenda São Francisco ele foi bastante similar aos encontrados na literatura, né, não havendo aí nenhuma perturbação em relação ao que já foi constatado, sendo dessa forma bastante similar também entre os hábitats estudados, né, exceto para o tamanduá-bandeira, o cervo do Pantanal e a capivara, que apresentaram aí alguma diferença em seu padrão de atividade. Então, para isso é necessário ser investigado, né, de uma forma mais profunda para poder saber qual é a fonte dessa alteração. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer ao Projeto Jaguatiricas e a todos os integrantes do Laboratório de Mamíferos da UFPB, né, por todo o apoio e suporte que foi dado durante a execução dessa pesquisa, em especial ao professor Pedro Cordeiro Estrela, né, por ter orientado esse estudo. Gostaria de agradecer também à Pró-Reitoria de Pesquisa, ao CNPq e à Universidade Federal da Paraíba. Bom, então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos.